Olá pessoal, vamos aí dar continuidade. A gente já falou das derivadas, passamos por uma longa jornada aproveitando as propriedades delas, né? E agora nós vamos, enfim, falar das aplicações. Acho que isso talvez seja o conteúdo de maior interesse. Bom pessoal, eu separei algumas aplicações aí, nós vamos acompanhar juntos. Espero que algumas entrem no contexto da disciplina e outras são inevitáveis porque são clássicas. Uma delas é a cinemática. É natural retomar os conceitos da cinemática no ambiente do curso de cálculo. Tá? Não sei se vocês já cursaram a disciplina de física, mas lá a gente usa naturalmente a derivada sem sequer ter, às vezes, o domínio que vocês vão ter agora. Então aqui nós vamos passar uma perspectiva matemática e um breve conceito físico, nada muito sofisticado. A proposta é falar do clássico, o primeiro tema que se vê no ensino médio usual no Brasil, que é o movimento uniforme, ou seja, é um movimento que não tem aceleração, porém tem velocidade. A velocidade é a taxa de variação e a gente vai ver que tem a ver com derivada. E o movimento uniformemente variado é quando nós temos a aceleração agora existe, ela é constante e a velocidade varia conforme uma taxa que nós vamos ver daqui a pouco. E o outro exemplo é na epidemiologia, né? Ou seja, no conceito de no controle, no estudo do espalhamento de uma epidemia, a gente usa uma modelagem matemática que envolve, claro, a derivada. Onde por modelagem a gente vai entender uma aplicação da derivada que produz uma função que descreve o problema que a gente quer. Então a modelagem nada mais é do que escrever, usando uma função, um problema aplicado. Ok? Então a proposta nossa é seguir essa ementa, é bastante breve. Nós vamos usar todos os conceitos anteriores, como a derivada sucessiva, derivações, regras de derivação, para algumas funções particulares desses exemplos aqui. Vamos começar então pela cinemática, falando do movimento uniforme. Então, pessoal, uma breve recordação da disciplina de física. E para nós, o movimento uniforme é, por definição, aquele cuja função posição tem uma taxa de variação e a velocidade é constante, ou seja, a aceleração é nula. Bom, lá da física, a gente vê no ensino médio o movimento retilíneo uniforme. Talvez esse seja melhor para a gente ver. Ou seja, você tem uma partícula, um eixo de posições, tá? A posição da partícula, vamos chamar aqui de função S. Então a função S é a posição da partícula em um certo eixo lá. Nós temos a posição inicial, 0. Vamos supor que isso aqui fosse a reta real. Então a posição é um número real. Né? Pode ser positivo, pode ser negativo, depende de onde a partícula se localiza. Então essa aqui é a partícula. A gente esquece as dimensões dela, trata como se fosse um único ponto. E a posição da partícula varia conforme o tempo. Então a gente escreve uma função do tipo S de t, onde S é a posição e t é o tempo. As unidades de medida são flexíveis, isso não é relevante para nós. Então as variáveis S e t seriam o que a gente chama de variáveis mudas. Se a gente usa o Sistema Internacional de Medidas, a gente podia dizer que a posição é em metros e o tempo é em segundos. Mas isso é só uma convenção, não interfere no que a gente vai fazer agora. É claro que se a partícula está se movendo, existe uma orientação. Tá? Poderia ser um movimento de uma dimensão ao longo de uma curva, não tem problema, de uma estrada, você está numa rodovia, então você poderia tratar a tua posição como a função posição ST. E T é o tempo ao longo do qual você se localiza. Você poderia começar no quilômetro zero, então seria o marco zero, e percorrer uma certa trajetória até algum certo quilômetro, que é o S no instante T, depois de 1 hora, 2 horas e assim por diante. Ora, qual é a vantagem desse tratamento? É que agora a gente vai usar uma função para descrever a posição da partícula. O que a gente sabe de antemão, pessoal? A gente sabe o seguinte, se a partícula se move nesse sentido, existe uma variação da S de T. Logo, existe uma velocidade para cá. Ok? É um vetor velocidade. Eu vou esquecer a ideia de vetor e vou pensar somente na ideia do módulo. Quanto está variando? É o que a gente vê no velocímetro do carro. Bom, se é para cá, eu digo que é positivo. Se não tem direção nenhuma, ou seja, ela está movendo-se com velocidade nula, está parado, então não tem vetor velocidade. Se é para cá, eu digo que está voltando, né? Então, eu tenho posições positivas e negativas em relação a esse referencial. Então, a função assume valores positivo e negativo, bem como a velocidade também. Bom, escrevendo isso de modo breve, os conceitos básicos e a notação da cinemática no ponto de vista matemático, a gente vai escrever t para o tempo, ok? Bom, a posição que eu chamei de S, vamos chamar de S de t.
Ou seja, é a função posição, tá? Então isso aqui é uma função, que é a posição no instante t. Olha que interessante, pessoal. Eu não estou dando uma posição média, estou dizendo uma posição no instante t. É a posição instantânea ali, né? Você sabe qual é o quilômetro que o teu veículo localiza naquele instante, naquela rodovia. Bom, no GPS, por exemplo, né? O que acontece? A velocidade, numa perspectiva lá no ensino médio, nós tínhamos a velocidade média. Ou seja, você percorre uma trajetória, média distância, divide pelo tempo, e aí você tem a velocidade média naquela trajetória. Mas a gente tinha visto lá na cinemática a velocidade instantânea, que era uma função também. Vamos usar ela? Então V é a velocidade V de t. Repare que V de t agora é uma função. Tá vendo? É a velocidade no instante t. Isso aqui é a velocidade no instante. O legal, pessoal, é que agora essa velocidade no instante t pode assumir uma expressão matemática que envolve a derivada. Essa é a novidade. Ou seja, basta eu dizer quem é a s de t, a função posição, se ela tiver derivada, eu consigo dizer quem é a velocidade. A velocidade que eu não defini ainda, eu estou definindo no nosso contexto, tá? Isso é a mesma definição da física, não tem novidade aqui. Só estou dizendo do ponto de vista matemático. É uma função, v de t, que por definição é a derivada da posição em relação ao tempo. Lembra que eu comecei falando de velocidade média, você mede o deslocamento médio, deslocamento num certo intervalo, e divide pelo tempo. O que acontece? A variação do tempo, né? É o ΔS sobre o ΔT. Repare que a velocidade instantânea, por isso no instante, é o ds dt, é como se eu tivesse transformado o delta em um d minúsculo. Isso significa que nós estamos olhando numa perspectiva de algo infinitesimal. É no instante, tá? Faz o limite e tal. A ideia de derivado que nós já vimos. A notação, inclusive, foi feita com essa intenção. Por isso, usamos esse ds dt. E a aceleração é a taxa de variação da velocidade. É a próxima derivada. Então, a é uma função de t, que é a aceleração no instante. Bom, que tal escrever a aceleração em termos de derivada? Porque essa é a definição dela. Nós não definimos no nosso contexto ainda. Porém, a gente pode definir de modo análogo. Tá? Então, quando eu ponho dois pontinhos em igual, eu estou dizendo que é uma definição. Não é uma fórmula que a gente deduziu, é uma definição. Então, o que é a aceleração? É a taxa de variação da velocidade. Então, é dv dt. Ok? Simples assim. Agora, dv é a velocidade, então é a derivada da função de velocidade, que já é uma derivada, então é a derivada da derivada. Então se eu substituo v como ds dt, fica dt de ds dt. Ora, mas isso é, na notação de derivada sucessiva, d2s dt2. O que nós estamos dizendo é que a aceleração, por definição, é uma função que é a segunda derivada da função posição. Interessante, porque a gente transformou tudo aquilo do cálculo, lá do ensino da física, da cinemática, em um problema simples de definições em termos de derivada. A velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade ou a derivada segunda da posição. Legal, né? Bom, na prática, pessoal, a gente vai nesse sentido aqui, ó. Vai partir da S e vai calcular essas duas. Daqui a pouco a gente vai ter a noção do curso de cálculo. A gente vai fazer o sentido inverso. Vai partir da posição, partir da aceleração, descobrir qual é a posição. Às vezes é mais relevante, porque medir a aceleração é fácil. Você tem um acelerômetro dentro de um veículo, dentro de uma nave espacial, dentro de um avião, né? Medir a velocidade é fácil, tem um velocímetro. Medir a posição é complicado. Precisa de GPS, alguma coisa assim, né? Mas é possível, às vezes, ter um sistema de posicionamento inercial. Você parte daqui, faz as integrais, volta daqui para cima e acha a posição. Sem GPS, sem nada. É um sistema de navegação inercial. Nós vamos comentar nele lá na frente, daqui a pouco. Por enquanto, a gente vai nesse sentido. Sai de S, calcula a velocidade e a aceleração. Tá? Quando a gente fala de integral, a gente faz o sentido contrário. Bom, nessa perspectiva, nós podemos falar
de algumas definições usuais. Então, se a partícula se move sem aceleração, ou seja, a aceleração é nula, essa derivada é a função nula, a gente chama de movimento uniforme, tá? Chama de movimento uniforme. MU ou MRU, movimento retilíneo uniforme. O que acontece no movimento retilíneo uniforme? A velocidade é constante, é um V0 que é uma constante, tá? Então, velocidade em todo instante é igual à velocidade inicial, ok? É constante. V de t, se eu quiser colocar aqui a função V de t, é constante para todo instante t. Ok? Onde V0 nós vamos chamar de velocidade inicial. Geralmente a gente escreve V de 0 igual a V0. Ou seja, a função V no instante 0 assume a velocidade inicial V0. Bom, isso é o que define o movimento uniforme. É um movimento cuja velocidade é constante. Existe uma fórmula para a posição nesse caso. Ela é dada lá no curso de física. Uma equação do espaço, né? Que a gente chama de S é igual a S0 mais VT. Tem uma maneira de decorar essas coisas lá no cursinho, né? Geralmente os professores passam lá umas técnicas para decorar essas fórmulas. Não vamos precisar disso não, tá? Então, S é igual a S0 mais VT. Se V0 é a velocidade inicial, a gente não precisa refletir muito para deduzir que eu quero escrever S0 para a... Isso mesmo. Posição inicial, né? Então, S0 é o S no instante 0. Mas o que eu escrevi é mais, eu estou dizendo que a posição S da partícula é S0 mais VT. Ou V0T, tá? Então S de T é igual a S0 mais V0T. Como é que eu deduzo essa fórmula? Tem como, só a partir da velocidade, deduzir essa fórmula, sem usar integral. Tem como. É fácil. Só de usar a definição de velocidade para esse caso aqui, supondo que a velocidade é constante de V0. Nem sempre a gente tem essa alegria, tá? Nem sempre a gente pode deduzir a equação da posição usando só uma constante aí. Aí tem que fazer integral, a gente vai ver isso depois. Mas aqui é fácil, né? S de t, a função posição é assim. Então esse é o primeiro exemplo de função posição que a gente tem. É a posição no movimento uniforme. O interessante é notar que pela nossa definição, a função velocidade de t é a derivada de S dt. No instante t, para cada t, um tempo, né? Mas ds dt é a derivada dessa função aqui. Lembra que S0 e V0 é constante, então a derivada disso dá zero, a derivada dessa aqui, que é a derivada da soma, a soma das derivadas, né? Tira o V0, fica a derivada de t em relação a t, que dá 1, então sobra só o V0. Olha que legal, o que eu estou dizendo é que se eu pedir que V0 é constante, a gente tem uma fórmula para essa equação. Vem lá do ensino médio, não vou deduzir ela não. A velocidade sai imediatamente como sendo uma constante V0. Ou seja, um movimento descrito por esse tipo de equação aqui, que é uma equação linear, afim na verdade, implica na nossa definição que a velocidade é constante. Ou seja, está tudo compatível, né? Ora, é muito simples esse caso, né? Vamos passar mais adiante. O que acontece se a gente tomar a aceleração constante, mas a velocidade variando? Aí é outro caso, né? Aí é o caso de um corpo em queda livre. Ainda é na cinemática. É o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? O MUV. O que a gente vai pedir agora no movimento uniformemente variado? Ou seja, ele varia, mas de um modo uniforme. Tudo bem? O que significa na prática que a taxa de variação da velocidade ou a aceleração é constante. Ela existe, faz a velocidade variar, mas de um jeito uniforme. Vamos escrever isso? Então, o movimento uniformemente variável é aquele tal que a aceleração, que eu vou escrever como sendo A0, a aceleração é aceleração constante. Ou seja, essa função A de t, eu poderia ter... Pessoal, às vezes tem um abuso de notação meu aqui, que eu não escrevo A de t, mas fica implícito sempre que se eu falar A, é A de t. Só estou escrevendo assim para ficar compatível com a notação dos físicos, tá? Então, A de t é um A0, que é um constante. Então, a função A, que é a função aceleração, não varia, fica sempre constante. Muito bem. Bom, o que vai acontecer nesse caso, pessoal? A aceleração é constante. Aí a gente vai só usar as equações que a gente tem lá da física. A gente não vai deduzir nada, igual a gente fez aqui, tá? Bom,
Nesse tipo de fórmula aqui, se você voltar lá no curso de física, você vai perceber que lá eles dizem que se a aceleração é constante, é o MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado, então a função velocidade, ou a velocidade no instante t, é alguma coisa que tem uma fórmula. Lembra qual é? Essa aqui, ó. É V0 mais A vezes t. V é V0 mais AT. E a aceleração é uma constante a zero, certo? Para todo instante t. Já a posição da partícula tem um nome, chama equação horária dos espaços, tá? É dessa forma aqui, ó. S de t, que a função depende de t, é a posição inicial mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Como A é constante, eu poderia pôr um a zero aqui. Então essa aqui é a equação horária dos espaços lá do curso de cinemática, no ensino médio. Essa é a equação da velocidade e da aceleração. Será que na nossa definição isso aqui faz sentido, pessoal? Ou seja, será que se eu partir daqui e calcular a derivada eu vou chegar aqui? E se eu calcular de novo eu vou chegar aqui? Porque é isso que eu disse. Vamos ver? A gente quer ver se nossas definições estão compatíveis com o que a gente viu no ensino médio. Até agora, pessoal, a gente não ganhou muita coisa, né? A gente só está refazendo aquilo que a gente conhece do ensino médio. Daqui a pouquinho vocês vão ver que essa ferramenta é muito mais poderosa do que parece. A gente pode tratar de problemas além do que o ensino médio permitia, só porque a gente sabe derivada. Bom, é um divisor de águas realmente o curso de cálculo, né? Bom, vamos lá então. A função posição, S de t, está ali. Agora, se a gente usar a nossa definição, a função velocidade, ó pessoal, aqui eu não pus v de t, mas é claro, fica implícito que se eu quero falar o instante t, eu escrevo v de t, né? É a derivada da função posição no instante t, aqui, em relação ao tempo. Vamos ver? Derivada da função posição. Então a gente parte dessa aqui para calcular as outras. Vamos partir dessa equação aí. Qual que é a derivada dessa expressão? Bom, é uma soma de funções, certo? Se é uma soma de funções, você tem que calcular a derivada dessa, dessa e dessa, em relação a t. Quanto é a derivada de S0 em relação a t? S0 é constante, tá? Posição inicial. Então deu zero. A derivada de V0t em relação a t. V0 é constante, sai. Derivada de t em relação a t dá 1, então sobra só V0. A derivada de A0 sobre 2, t ao quadrado em relação a t. Sai o A0 sobre 2, derivada da potência de t em relação a t é a regra da potência. Desce o expoente, fica 2t elevado a 1, que é 2t. Corta o 2 com 2, fica só A0. Então fica V0 é igual a 0, que multiplica t elevado a 1, que eu vou escrever só t. Legal, né? Então, eu tenho a partir dessa equação, e usando a derivada, a mesma fórmula que eu já tinha antes. V é V0 mais A0t. Tá? Ou seja, está compatível com a definição que a gente tinha do ensino médio. Embora lá no ensino médio a gente aprendeu a deduzir essas fórmulas de algum jeito, agora a gente parte daqui e imediatamente, em menos de uma linha, a gente já consegue deduzir as outras equações. Tá vendo que a derivada está surtindo efeito, né? É a curva do aprendizado. A gente começa capengando, vai ali, derivada, limite e tal. De repente a gente tem uma ferramenta poderosa e a gente já está conseguindo fazer as coisas do ensino médio em uma linha. Incrível, né? Bom, vamos mais adiante? E a aceleração, pessoal? A aceleração, é claro, é uma aceleração no instante t. Vamos ver se ela dá constante mesmo? A aceleração é a derivada da velocidade. Tá aqui, ó. Certo? Então fica d dt de v de t. É a derivada segunda, né? É a derivada dessa derivada. Então a derivada dessa aqui. Certo? Vamos lá? Quanto é que dá a derivada de V0 em relação a t? Dá zero, porque é constante. A derivada de A0t é a multiplicação. Sai, deriva t em relação a t dá 1, sobra só A0. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que a função, a aceleração, é uma função constante se o movimento é uniformemente variado. Compatível com a nossa definição anterior. Ok? Então aí, tá aí. De graça, de bandeja, nós repassamos a cinemática em 2 quadros, para ver o poder da derivada aí, né? Foi para isso que Newton inventou a derivada e por isso que a notação d dt, dv dt lembra o ΔV e ΔT lá do ensino médio, tá? Bom, pessoal, é isso que nós temos. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o poder da nossa equação. A gente não precisa parar por aí. Isso aqui é o legal, isso aqui é a parte divertida. A gente pode trocar essa função aqui, ó, tá? Essa função não precisa ser essa, não precisa ser essas funções aí da aceleração constante, nada disso. Vamos além. Por quê? Vamos supor que você tem uma partícula, tá bom? A sua partícula está na superfície de um fluido.
Vamos pôr aí um túnel de ar, não sei. Você tem que calcular a modelagem, dinâmica dos fluidos. É uma disciplina importante aí. Você quer calcular a dinâmica dos fluidos. Aí, as forças que atuam na sua partícula não são só a aceleração da gravidade, nada disso. Não é só o ensino médio, é muito mais. E a função que descreve a posição da tua partícula pode ser muito mais complicada. Vamos supor que fosse uma posição assim. Um exemplo. Vamos supor que você tivesse alguma coisa do tipo S de T. Ah, uma função mais complicada lá, tem lá. Vamos pôr só constante, só para a gente trabalhar, tá? 3 vezes T ao cubo. Muito mais complicado. Agora tem potências cúbicas do tempo. Bom, no ensino médio a gente não tem nem chance de calcular isso aí, né? O máximo que a gente consegue é velocidade média. Você escolhe 2 instantes de tempo, calcula a diferença das posições, depois divide pelo tempo. Não tem chance de achar a velocidade instantânea. Aqui a gente resolve numa linha. Se eu falar para você que a função que modela a posição da partícula é isso aqui, onde T é o tempo em alguma escala, pode ser segundos, por exemplo, e S é em metros, você imediatamente fala para mim, fácil, a velocidade de T é a derivada ds dt, no instante T, log é a derivada disso aqui, mas isso aqui é um polinômio. Então deriva, fica 3, desce o expoente, fica 9 vezes T ao quadrado. No instalar de dedos você já calculou a velocidade. A aceleração, muito fácil, é a derivada da velocidade de T em relação a D. Vai dar quanto? 18T. Olha que legal, pessoal. Com 2 derivadas a gente já deduziu a velocidade e a aceleração. E descobriu que a aceleração não é mais constante. Então saímos do MUV. Só que não virou problema mais. Tá? Daqui a pouco nós vamos ter condições de fazer o contrário. Sair da aceleração, chegar na velocidade, calculando a integral. Sair da velocidade, calcular a posição, calculando a integral também. Muito mais avançado do que a gente viu. E acho que só isso valeu o esforço da gente de chegar até aqui. Tá? A gente aprendeu uma ferramenta muito mais poderosa para trabalhar com matemática. Bom, pessoal, e com a física, né? Pessoal, é o seguinte. Essa é uma modelagem, claro, talvez vocês ainda não percebam como o cálculo funciona para outras funções. A gente só está vendo o cálculo aplicado à física, né? Mas vamos ver o que acontece se a gente tentar modelar outro sistema através de uma função. Claro que essa função aqui tem um gráfico, é uma reta, por exemplo, né? E a outra de baixo era uma parábola. Ou côncava para cima ou côncava para baixo, mas é uma parábola. É a equação tempo versus posição. Mas a gente poderia ter outras funções, cujos gráficos podem ser diversos, como por exemplo essa aqui. E a derivada vai permitir entender o gráfico da função. Mas entender o gráfico da função não é só um exercício de ficar traçando gráficos, né? Tem muito mais por trás, porque se a gente entende o gráfico, a gente entende quando a função se anula, quando a função cresce, quando ela decresce, quando ela é máxima. Então, se o teu gráfico significa o lucro, você quer que ele seja máximo. Então, você vai procurar o máximo da função. Se a tua função, se o teu modelo é descrito por uma função que descreve alguma coisa que você quer minimizar, seja despesa, gasto, distância, tempo, não sei o que é o modelo que você está aplicando, você quer achar o mínimo da função. E como é que acha o mínimo? Aí que começou o gargalo, né? Como, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então é o estudo de modelagem. Vamos pegar um de epidemiologia para a gente ver. Então, modelagem. Epidemiologia, ou estudo de epidemias, né? Bom, eu vou pegar um cenário abstrato aqui, né? Fictício. Mas nada te impede de entrar no Google lá e procurar. Sistema, modelo epidêmico de alguma coisa aí. Você vai achar geralmente uma equação diferencial. Precisa estudar um pouquinho mais para chegar lá, né? Mas no final, depois de achar a equação diferencial, tem uma resposta que eles dão lá, que é a função que modela aquele sistema. É a resolução da equação diferencial. Isso você vai ver lá no futuro. E lá vai aparecer uma função. Então vamos supor que a função que surge no modelo, que foi verificada experimentalmente ou a partir de estatística, seja, por exemplo, f de t igual a 64t menos t ao cubo sobre 3. Ou seja, vamos supor que uma função desse tipo descreve o número de pessoas atingidas por uma certa moléstia depois de um tempo t. Ok? Então, para nós, t é o tempo. Escolha uma escala, como é populacional, vou medir em dias. Se for uma colônia de bactérias, eu posso medir em horas, porque cresce muito rápido. Num prazo de horas, a colônia se multiplica uma taxa
espantosa, né? Ou a população de seres humanos, de animais, não sei, de plantas, de erva daninha, não sei, depende do modelo, né? Geralmente é modelado por uma função desse tipo aí, ok? E, é claro, a f de t, né, representa, descreve o número de elementos da população, tá? O número de elementos aí. Então, f de t é o número de pessoas, nesse caso da epidemiologia, atingidas por uma moléstia, certo? Atingidas por uma moléstia depois de um tempo T. Então, claro, essa unidade de medida aqui é número de pessoas, então é um número estimado, né? E é depois de um tempo T. Quer dizer, a gente vai ver o que significa isso, tá? Medido em dias, por exemplo. Bom, pede-se determinar a razão de expansão da epidemia, tá? Então, tem a razão de crescimento da epidemia. Razão de expansão da epidemia. Ora, a gente quer saber, será que a epidemia está muito mais rápida, menos, né? Entendeu? Precisa entender isso aí. Vamos olhar para o gráfico da